Irmãos, nós começamos há alguns meses atrás uma série de exposições no livro de Gênesis. Nós já passamos um pouquinho da metade da série que pretendemos chegar até o capítulo 6 de Gênesis, a série chamada O Começo do Começo. Hoje então chega na exposição do capítulo 4 de Gênesis. Nós vamos fazer a leitura e consequentemente a exposição dos versos 1 até o verso 16. Então abra sua Bíblia. Nós vamos ler o texto uma vez, mas eu oriento que vocês fiquem com o texto aberto e que por vezes nós possamos olhar para o texto e averiguar aquilo que está sendo dito. Gênesis capítulo 4, do 1 até o 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo para prestar-te louvor. Mas aprove ao Senhor nos abençoar com a pregação da tua santa palavra. Por isso rogamos, Senhor, que o Senhor traga iluminação a nós. E que tal iluminação seja profunda, seja operação do teu Espírito em nosso coração, Senhor. Nós carecemos de sermos encorajados, fortalecidos, carecemos de crescimento da tua parte, Senhor. E sabemos que quando o Senhor fala conosco, no dia do Senhor, isso há de moldar e transformar o nosso coração. Por isso nós rogamos que o Senhor assim o faça, levando-nos ao arrependimento, a uma mudança de vida, a fim de que resistamos ao pecado que jaz à porta. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos como filhos da mulher, imitando as pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro descendente, o descendente perfeito, que também foi morto pelos seus irmãos para salvar o seu povo. Nós te louvamos e oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você já chegou a pensar que tipo de comportamento você teria se você estivesse vivendo em uma guerra? Como seria se nesse exato momento deflagrasse uma guerra e nós então estivéssemos em guerra a partir de agora? Você certamente já ouviu histórias sobre a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e também sobre a Guerra Fria. Você talvez saiba dizer historicamente quando essas guerras aconteceram, quando elas foram deflagradas. Você talvez conheça um pouco sobre a Primeira, sobre a Segunda Guerra. Mas, em particular, irmãos, nós não sabemos bem como se deu a Guerra Fria.
Dizem que ela começou no final de 1949, quando a Segunda Guerra Mundial estava acabando. E a Guerra Fria era uma guerra silenciosa, onde o que estava em voga era o potencial militar. É nesse período que nós assistimos, ou sobre esse período que nós assistimos filmes de espionagens, pessoas tentando roubar projetos militares. E essa guerra se deu entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas perceba, irmãos, como seria viver em uma guerra? Saber que alguém está te espionando, que alguém quer fazer você cair, seja uma guerra fria, como foi a Guerra Fria, ou seja uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, em que alguém pode te explodir. Na verdade, me assusta saber o fato de que a maioria dos cristãos não se dão conta de que eles estão vivendo uma guerra de muito tempo. Irmãos, prestem atenção e saiam daqui aprendendo pelo menos uma coisa. Desde milhares de anos, nós estamos em uma guerra. E essa guerra silenciosa e invisível não dá descanso. Você está o tempo todo em uma guerra. No domingo passado, ouvindo a exposição dos versos anteriores, nós ouvimos o irmão Alexandre dizer: o que está de errado com o mundo? O que tem de errado? Por que o mundo não dá certo? Ouvimos ele citar algumas personagens históricas da descredibilidade que a humanidade tem. Mas eu pergunto, irmãos, aonde começou então a guerra humana? Porque a causa de todas as guerras que nós ouvimos falar, seja as mais atuais ou as mais antigas, na verdade é simplesmente uma expressão real de uma guerra silenciosa que existe desde que os nossos primeiros pais pecaram e desde que Caim matou Abel, o texto que nós acabamos de ler. Nós vimos, meus irmãos, na semana passada, que havia uma intrusa no jardim que levou os nossos primeiros pais a caírem. Aquela intrusa, a serpente, era na verdade uma representante de um reino parasita, um reino que não existe por si mesmo, mas existe nesse outro reino, o reino de Deus, e ela cresce em paralelo, e nós vemos aqui. Vemos também, meus irmãos, que havia uma promessa, a promessa de um descendente que viria para esmagar a cabeça dessa serpente. Logo, a expectativa de que viesse esse que pudesse pisar a cabeça da serpente era grande. Mas seria então o primogênito de Adão e Eva, o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente? Esses dois personagens citados aqui demonstram o início de uma grande guerra que existe até hoje, meus irmãos. Uma guerra silenciosa, da qual todo o mundo faz parte. A pergunta é: de que lado você está? Você está no time de Caim ou você está no time de Abel? Eu acredito que até o final do sermão a gente vai ter que tirar o nome de Abel e colocar um outro nome aqui. Mas eu posso começar perguntando: você tem certeza que não está do lado do time da serpente? Hoje nós veremos o começo de uma guerra. É esse mesmo tema do sermão de hoje, o começo da guerra. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que nós vivemos em uma guerra invisível, começada há milhares de anos, e somos convidados a perseverar nessa guerra, olhando confiantemente para o nosso Redentor. É isso que nós vamos aprender hoje. Nós vivemos em uma guerra invisível, ininterrupta, que começou há milhares de anos atrás, e nós somos convidados pela Escritura a perseverar nessa guerra, olhando confiantemente para o nosso Redentor. Mas saiba que você está em uma guerra. Nessa guerra, meus irmãos, obviamente nós não somos capazes de vencer. Nós não somos parte da potência militar. Na verdade, a demonstração do grupo que é o grupo que está do lado da descendência da mulher é um grupo que às vezes parece bastante fraco. Um grupo que ao longo da história é perseguido, martirizado. Um grupo que parece estar sendo derrotado, mas quanto mais ele parece ser derrotado, mais ele está vencendo. E nós vimos isso há mais de 2000 anos atrás,
quando o nosso Cristo foi levado à cruz, parecendo ser mais uma derrota, e na verdade era uma vitória. Queira você então, meus irmãos, perceberem ou não, aceitarem ou não, vocês precisam saber que nós estamos numa guerra, e nessa guerra nós precisamos aprender algumas coisas. E a narrativa do começo dessa guerra aponta para duas verdades acerca do descendente da mulher. A primeira delas, nos versos de 1 a 7, é que nós, para perseverar nessa guerra, precisamos confiar naquele que foi aceito por Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos confiar naquele que foi aceito por Deus. Veja, irmãos, nós precisamos aprender que a Bíblia só tem um herói. Todos os heróis que a Bíblia apresenta, na verdade, apontam para esse grande herói. Nós devemos aprender que as pequenas histórias da Escritura, na verdade, apontam para a grande história, que é a história da redenção. Nós devemos olhar para histórias particulares da Escritura, como a história do assassinato de Abel, percebendo como isso implica na grande história da redenção, que é a obra de Cristo. Mas, obviamente, nós precisamos fazer isso com bastante cuidado para entender como essas coisas se relacionam. E é isso que nós veremos, como a morte de Abel culmina, na verdade, na morte de Cristo Jesus. Notem então, meus irmãos, com atenção, aquilo que acontece nos 2 primeiros versos. O homem coabita, a palavra coabitou aqui, em algumas versões traduzida como conheceu, se refere, obviamente, à relação sexual de um homem e uma mulher. Eva e Adão se relacionaram sexualmente e tiveram um filho, um filho chamado de Caim. Perceba como a Eva diz acerca de Caim: adquiri um varão. A palavra varão aqui é homem, o que é inesperado, porque se espera na linguagem bíblica que se diga adquirir um filho, mas ela diz adquirir um homem. Isso demonstra, irmãos, que a expectativa de Eva acerca de Caim era uma expectativa muito grande. Ela adquiriu um varão que veio do Senhor. Mas de Caim, de Abel, aliás, nada é dito. O texto simplesmente diz: depois deu à luz a Abel, seu irmão. É bem possível que esses fossem irmãos gêmeos, porque o texto diz que coabitou Adão e Eva apenas uma vez, mas diz que ela deu à luz 2 vezes. Claro, Caim provavelmente era o primogênito, então a Eva deve ter pensado: será esse aquele que vai pisar a cabeça da serpente? Será esse? O nome Caim significa obtenção, algo que recebeu, possessão. Já o nome Abel significa sopro, vapor. Nós devemos lembrar que os nomes foram dados antes da morte de Abel. Isso mostra, irmãos, que muito provavelmente Eva desse um valor maior a Caim, que era o primogênito, do que propriamente a Abel. Isso nos ensina que a gente precisa corrigir as nossas expectativas. Às vezes nós colocamos a expectativa no lugar errado. Às vezes a nossa esperança está no lugar errado. Nós vivemos por vistas, irmãos. E essa linguagem aparece em outros lugares da Escritura. Lembram, por exemplo, quando Samuel foi à casa de Jessé procurar aquele que seria ungido o rei de Israel, e Jessé apresenta os 6 filhos dele, e Davi está lá no campo. E aí o Senhor fala para Samuel: Samuel, não é nenhum desses. E aí o Samuel tem que perguntar para o Jessé: mas você não tem outro filho? Porque o Senhor está dizendo que não é. E o texto lá diz que o Senhor olha o coração. Depois da queda, irmãos, as nossas expectativas e esperanças, elas foram grandemente distorcidas. Não que a Eva não devesse esperar pelo descendente, mas ela deveria esperar que o descendente que pisaria a cabeça da serpente viesse exatamente da boa mão do Senhor. Ela julgou que este era Caim, mas ela errou. Nós sabemos o fim da história. Note, meus irmãos, como isso também ajuda a gente a corrigir as nossas esperanças. Alguns de nós às vezes diz que precisa de algo para ser feliz. A gente precisa ter determinada coisa, tal coisa precisa acontecer, eu preciso melhorar isso na minha vida, aquilo, porque enquanto essas coisas não melhorarem, eu não serei feliz. Nós colocamos a nossa esperança, o nosso coração nessas coisas, e isso deveria acender em nosso coração um sinal de alerta, porque, meus irmãos, se a nossa felicidade e paz depender de qualquer outra coisa, que não do descendente da mulher, do verdadeiro descendente, que é Cristo, então nós estamos colocando a esperança em outra coisa. Você pode desejar coisas,
e há boas coisas para desejar. Mas se a sua felicidade, se a sua paz depende disso, então as suas expectativas precisam ser corrigidas. Desde a queda, as nossas expectativas são distorcidas. Portanto, não confie nas suas próprias expectativas. Confie apenas naquele que é o verdadeiro descendente da mulher. Confie apenas nele. A história, meus irmãos, continua. E nos versos 3 a 5, nós vemos o narrador descrevendo-nos que em certo tempo Caim e Abel ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. O texto disse-nos que Caim era lavrador e Abel era pastor. Cada um deles trouxe um fruto do seu próprio trabalho. Mas perceba a diferença aqui. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Uma oferta. Nós poderemos traduzir essa expressão aqui, uma oferta, do texto da língua original, irmãos, da seguinte maneira: Caim trouxe alguma oferta, como se ele trouxesse alguma coisa lá que tinha do seu trabalho. Mas perceba a diferença de Abel. Abel, diz o texto, trouxe das primícias do seu rebanho. Isso significa, irmãos, que Abel pegou aquilo que ele tinha de melhor para oferecer ao Senhor. Abel não deu uma oferta, Abel deu a oferta. Então, o Senhor aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Mas perceba uma coisa: não é apenas a oferta que é recusada. Se você é um leitor sagaz da Escritura, você percebe que o Senhor não recusou apenas a oferta. Olhe comigo. Agradou-se o Senhor, no final do verso 4, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A pessoa tem precedência sobre a oferta, porque Deus não está olhando a oferta em si. Você acha mesmo que Deus precisa das ofertas que nós damos, irmãos? Ele não tem necessidade. Deus se agrada de Abel, mas não se agrada de Caim. Isso é sério, porque isso contradiz aquilo que a Eva fez. A Eva entendendo que era o Caim, mas o que persiste é a eleição divina. O Senhor escolheu Abel, o Senhor amou Abel. Mas note, irmãos, a narrativa toda não diz respeito a Abel. Abel não fala no texto, ele é passivo o tempo todo. Caim fala, Deus fala, a Eva fala, mas o Abel, o sopro, o vapor, não fala. Ele não fala nada no texto. Abel, que é então aquele que era o descendente da mulher, agora é sacrificado, nós veremos mais à frente, pela semente, pela descendência da serpente. E ele não fala nada. Isso aponta, irmãos, para o texto de Isaías 53, que diz que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Abel nada fala, como um cordeiro mudo, adora perfeitamente, mas ele não fala nada, e o Senhor se agrada dele. De novo, o Senhor aceita Abel mais do que a própria oferta. A oferta não tem precedência, a pessoa tem precedência sobre a oferta. Mas olhando agora, irmãos, para Caim e Abel e para essa história de que Deus acertou a oferta de um e recusou a de outro, isso também nos faz pensar que as nossas expectativas sobre a nossa própria adoração precisa ser corrigida. E a razão para isso é que talvez você, olhando para Caim e Abel, você se coloque na posição de quem? Você acha que a sua oferta é das primícias, da melhor? Você acha que Deus aceita você mesmo assim? Ou você acha que se parece um pouco mais com Caim? Lembremos que Caim é a semente da serpente. De que lado você está da guerra, irmãos? Se depender de você mesmo, para que você esteja do lado certo da guerra, para que você seja aceito por Deus, você não será aceito.
Esse texto mostra-nos a necessidade, irmãos, de que haja um outro mediador que possa fazer com que nós sejamos aceitos, porque ele foi aceito. Nós nos parecemos, na maioria das vezes, mais como Caim, irmãos, do que como Abel. Nós precisamos de um outro Abel, de um Abel melhor. E é esse Abel que mais tarde é chamado de o Senhor Jesus Cristo. E isso não é um exagero meu, irmãos, porque lá em Hebreus 12, 24, o autor diz que nós temos chegado a Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, a aspersão que é a obra de Jesus, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ou seja, nós precisávamos de um outro Abel que nos faria ser aceito como esse Abel, porque nas nossas próprias obras, meus irmãos, nós não podemos ser aceitos, não podemos. A nossa adoração não é perfeita o suficiente para ser aceita. Mas Cristo, o descendente da mulher, que já veio, que já pisou a cabeça da serpente, que já realizou a sua obra perfeitamente e foi levado como um sacrifício para a cruz do Calvário, esse faz com que nós sejamos aceitos por graça e por misericórdia, não porque a nossa adoração é perfeita. Mas perceba uma coisa, o sacrifício de Cristo na cruz, que é a grande oferta aceita por Deus, e a qual faz com que ele seja aceito devido à sua perfeição, não pode ser entendido com uma espécie de reducionismo. E nós cristãos às vezes reduzimos a obra de Cristo ao seu sacrifício. Mas perceba, irmãos, a vida de Cristo é uma vida de perfeita obediência, que é colocada na conta daqueles que nele creem. Entende que você só pode ser aceito justamente porque a sua vida e morte foram perfeitas. Nós precisamos corrigir as expectativas da nossa adoração. Se você acha que você é como Abel, nesse sentido, você não entendeu o quão pecador você é. Você não entendeu o quão profundamente você é um pecador dependente de um Redentor que venha para te salvar e fazer você aceito. É por isso que nessa guerra, irmãos, que nós vivemos, e que a gente não pode baixar a guarda, os nossos olhos precisam estar fixos naquele que foi aceito por Deus e fez com que nós também fôssemos aceitos por Ele. Os nossos olhos precisam estar postos em Jesus Cristo, e só nele, só nele, só nele. Porque você precisa conhecer quem você realmente é, para ter certeza de que você não pode oferecer um sacrifício aceitável, e nem pode ser aceitável por si mesmo. E os versos 5 a 7, o final do 5 até o 7, nos mostrarão isso, porque descrevem, na verdade, a condição de Caim. Perceba, meus irmãos, que Caim ficou profundamente indignado com Deus, ele se irou contra o Senhor, e o Senhor misericordioso que é, busca Caim e diz que ele deve dominar o pecado, ele deve fazer isso. Caim está indignado com Deus, porque Deus não aceitou. Nós precisamos também corrigir, irmãos, as expectativas da nossa condição caída. Às vezes a gente acha que é melhor do que é. Nós sabemos, por exemplo, que Caim não dominou o pecado. O Senhor ordena que ele domine o pecado. Olha só como o Senhor é misericordioso. O Caim fica indignado e o Senhor vai: Caim, se você proceder bem, você também não será aceito. Mas se você, todavia, proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre que você o domine. Irmãos, nós precisamos reconhecer o potencial da nossa pecaminosidade, e Caim não faz. É por isso que ele fica indignado com o Senhor. Sabe o crente que ora por uma coisa por um tempo e o Senhor não dá para ele, e ele acha que ele é tão merecedor daquilo, que no final das contas ele fica indignado com o Senhor, fica triste com o Senhor, abatido? É porque ele tem uma visão de si mesmo melhor do que ele realmente é. Nós precisamos corrigir as nossas expectativas acerca de quem nós somos, meus irmãos. Nós temos uma expectativa alta de nós, muito alta. Você certamente já ouviu um ímpio dizer assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Por que Deus não iria me aceitar?
É óbvio que Deus me aceitaria. Afinal de contas, eu sou muito bom, eu sou justo, tenho caráter, sou trabalhador. E há mesmo ímpios trabalhadores. Há mesmo ímpios com um padrão moral externamente. Há mesmo, irmãos. Mas eles não reconhecem o potencial do seu próprio pecado. E você também não, se você é capaz de dizer que Deus tem que te aceitar porque você é bom. Você não é bom. Nós somos exatamente como é Caim. Porque o pecado que habitou em Caim não é diferente do pecado que habitou em nós, irmãos. Do pecado que na verdade habita em nós. O pecado aqui é descrito como um animal feroz. É por isso que Deus diz, jaz à porta. É a primeira vez na Bíblia que o pecado é mencionado. E ele é mencionado personificado. O pecado quer te devorar. O pecado quer tomar você. Note que lá no Éden precisou vir um mal de fora de Adão e Eva. A serpente precisou enganá-la. Agora a serpente não precisa nem estar na jogada. O próprio coração do homem já está maculado pelo pecado. E esse animal feroz está lá dentro. Esse animal feroz que favorece a serpente. Irmãos, nós precisamos olhar para essa narrativa e perceber que o pecado que habitou em Caim é o mesmo pecado que habita em nós. Você é capaz de matar até mesmo o seu irmão. Você é capaz de cometer crimes muito graves. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Mas será que Caim conseguiria dominar o pecado sozinho? Claro que não, irmãos. Por que Deus então diz para ele, domine Caim? Porque Deus quer que ele corra humilhado, Senhor, eu não consigo. Mas é isso que Caim faz? Obviamente não. Nós veremos como Caim recusa a ordem de Deus para que ele, aliás, domine sobre o pecado. Nos versos 8 a 16, nós vamos aprender uma coisa nova, irmãos. Além de confiar naquele que é o verdadeiro descendente da mulher, além de confiar naquele que foi aceito por Deus, que foi o primeiro ponto, nós devemos confiar naquele que foi morto por nós. Naquele que foi morto para salvar os seus irmãos. E vamos ver como que chega lá também. O texto está falando aqui do assassinato de Abel, mas essa narrativa está apontando para outra narrativa maior, que é a história da redenção. Nós veremos alguns paralelos. Note que no verso 8, Caim então diz para Abel, vamos ao campo. Ele leva o seu irmão ao campo. O campo, irmãos, no Antigo Oriente Próximo, era um lugar aonde as pessoas iriam para fazer coisas para serem ocultadas depois. O que demonstra que Caim planejou o assassinato do irmão. Ele levou ao campo, não de maneira acidental, mas intencional. E ele queria fazer de conta que nada aconteceu. Como se ele não tivesse feito nada de errado. Caim estava planejando o assassinato do irmão, mas ele queria se colocar numa posição em que ele não se sentiria culpado. Irmãos, aqui nós temos um paralelo com a morte de Cristo. Do mesmo modo, Cristo foi condenado e julgado pelos seus irmãos os judeus, que planejaram executar a sua morte e tentaram deixar o crédito da morte nas costas de Roma. Eles tentaram fazer de conta que eles não haviam feito nada de mal. Na verdade, na mentalidade deles, eles estavam fazendo aquilo por serem bons judeus. Mas eles estavam assassinando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles planejaram o assassinato do nosso Salvador. Mas não se engane, o assassinato de Cristo não tem a ver apenas com os judeus, irmãos. Há pouco eu acabei de mencionar sobre o nosso potencial pecaminoso. E às vezes crentes chegam a dizer que os pecados deles são só acidentais. Mentira, não são. Como Caim, você vive planejando o pecado. Você é ardiloso como Caim. Você não apenas peca, como você oculta, e oculta muito bem. Você, jovem, talvez apague
o histórico do seu Google para que seus pais não vejam. Talvez você, marido, faça isso também, para que a sua esposa não veja as coisas ruins que você pesquisa. Talvez você mente e finge de conta que está contando a verdade. Nós planejamos, irmãos. Nós somos tão maus assim. Talvez você, mulher, compra coisas escondidas do seu marido. Ou, além de comprar coisas, você deixa o seu filho fazer aquilo que o seu marido tinha proibido quando ele disse que não era para fazer, mas afinal de contas ele não está olhando. E você acha que esse é um pecadinho de nada, mas perceba como esse pecado é um pecado altamente planejado. Irmãos, todos nós podemos contar como escondemos algum pecado de alguém um dia. Pelo menos por algum curto tempo. Depois, talvez, tenhamos sido vencidos pela culpa. E isso é bom, porque é obra do Espírito em nós. Mas alguns sequer sentem-se culpados, porque o Espírito não trabalha neles. Esse foi o caso de Caim. Caim não se sentiu nem um pouco culpado depois de assassinar seu irmão. Nos versos 9 a 12, o Senhor então vai e questiona Caim. Note, irmãos, que o Senhor diz para ele: onde está Abel, teu irmão? O teor da pergunta é exatamente a mesma pergunta que Deus fez a Adão lá. Adão, onde você está? Agora Caim pergunta sobre Abel, porque o pecado é diferente. Mas a resposta de Caim é mais perversa do que a resposta de Adão. Adão coloca a culpa na mulher e em Deus. Senhor, eu me escondi porque eu vi que estava nu e senti vergonha. Verdade? Mas Adão, você comeu da fruta que eu disse para não comer? Foi a mulher que o Senhor me deu. O Caim faz pior, irmãos. Ele responde assim: não sei, acaso eu sou tutor do meu irmão? Irmãos, o Caim acha que dá para enganar Deus. Não é ridículo? Mas você também acha. Muitas vezes a gente acha que engana Deus, irmãos. A gente acha que Deus não está vendo que a gente faz o pecado planejado. A gente tenta ludibriar Deus como o Caim faz. Mas tem uma diferença com Caim. Uma diferença dele para Adão e uma diferença dele para nós. Quando Deus julga Adão e Eva, ele amaldiçoa a terra. Mas ele não amaldiçoa Adão. Mas agora, o próprio Caim é amaldiçoado. Veja o verso 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra. O Senhor está decretando, irmãos, que Caim não é descendente da mulher. E só tem um lado ou outro para escolher estar. Ou você é descendente da mulher, ou você é descendente da serpente. Quem foi chamada de maldita foi a serpente. E agora Caim é também chamado de maldito. Isso implica, irmãos, que o Caim obstinado, que não quer se arrepender, o Senhor está buscando ele. Caim, onde está seu irmão? Eu não sou tutor. Ele se esquiva, ele quer ludibriar a Deus. Então o Senhor o amaldiçoa. O Caim não se dá conta da gravidade do problema, irmãos. Ele não se dá conta da gravidade do problema. Ele não se dá conta e não se arrepende do próprio mal que ele praticou. Mas não se engane, a crueldade de não se arrepender dos pecados é a mesma crueldade que fez com que ele assassinasse. Isso significa que qualquer pessoa que não se arrepende dos seus pecados, ainda que não tenha participado de um assassinato, é igualmente cruel. E a gente vai chegar lá por quê? Aquele que não se arrepende, que é obstinado à voz de Deus, que Deus o convoca ao arrependimento, que Deus pede conta a ele, mesmo não sendo de um assassinato, como o caso de Caim, ainda assim é culpado de crueldade igual. Sabe por quê, irmãos? Não tem como separar
falta de arrependimento de assassinato. E a razão é simples. A razão é que Cristo morreu na cruz para perdoar pecados. Ele foi assassinado para perdoar pecados. Isso significa que aqueles que não se arrependem dos seus pecados são culpados do assassinato de Cristo Jesus. Você consegue entender a gravidade de uma pessoa, a gravidade do estado de uma pessoa obstinada que não quer se render a Cristo? Ela é considerado igualmente culpado aqueles judeus que levaram Cristo à crucificação. Porque você não se separa obstinação, falta de arrependimento do assassinato do Cordeiro de Deus. Porque quando Cristo foi levado à cruz, ele foi levado para perdoar pecados. Não se arrepender é não receber a sua morte e, portanto, ser condenado pela sua morte. Essa é a primeira história de assassinato. E ela mostra o quanto o assassinato é importante em toda a história da redenção. Importante do jeito ruim, importante de nós percebermos a gravidade que é não se arrepender. Mas você já parou para pensar que ainda assim, tamanha a gravidade do pecado de Caim, Deus é misericordioso com ele, irmãos? Deus é muito misericordioso com ele. O Caim diz no verso 13 que o castigo dele é muito severo. Ele diz aí: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Você consegue imaginar, por um instante, ele acabou de matar o irmão dele, e aí ele diz que o castigo é severo. Irmãos, egoísta. O Senhor ainda terá misericórdia dele, mas ele é egoísta. Ele não pensa na gravidade do que ele fez. Ele até poderia pedir misericórdia a Deus, não é esse o problema, mas ele deveria considerar a gravidade do seu ato. Ele assassinou alguém criado à imagem de Deus, o seu próprio irmão, do seu próprio sangue. E aí nós somos obrigados a ouvir, irmãos, de que Deus é rigoroso demais quando Ele promete que enviará aqueles que não creem no seu Filho para o inferno. É porque as pessoas não entendem a gravidade do pecado cometido contra um Deus santo. E Caim também não entendia. Mas ainda assim, o Senhor Deus é compassivo. O Senhor Deus tem misericórdia dele. O Senhor deveria matá-lo, irmãos, e poderia fazê-lo com justiça, mas o Senhor resolve poupar a vida de Caim. A lei mosaica, isto é, a lei de Moisés, que viria anos depois, determinava que um assassinato seria condenado com morte. Alguém da própria família deveria matar aquele que assassinou o seu familiar. A lei mosaica dizia isso. Mas por que então Deus age com misericórdia para com Caim? Deus quer ensinar ao povo de Israel que a prerrogativa da vida ou da morte é exclusivamente dele. É por isso que Israel não tinha a autoridade para sair matando os seus inimigos sem que Deus ordenasse. Não tinha. De maneira nenhuma. Deus então, por sua misericórdia, deixaria o reino parasita crescer. Ele não ordenou a morte de Caim. E mais do que isso, Deus protegeu Caim dando uma marca que nós não sabemos exatamente que marca é essa. O que é esse sinal? Para que ninguém o ferisse de morte. Quem que feriria Caim, irmãos, de morte? Quem que o encontraria e o feriria depois? Provavelmente alguém da própria família. Lembremos que nessa época os homens viviam 800, 900 anos. Alguém ia crescer e se encontrar com Caim e talvez vingar o sangue de Abel. É isso que Caim esperava. Mas o Senhor diz que aquele que matar Caim seria vingado 7 vezes. Quão grande é a misericórdia do Senhor. Então o Senhor Deus o afasta ainda mais do Éden. Adão já foi tirado do Éden, agora Caim é afastado ainda mais, porque não dá para coabitar a semente da serpente com a semente da mulher, irmãos. E Deus sabe disso. Mas tem crente que vive fazendo aliança com a semente da serpente.
Tem gente que vive fazendo aliança com ímpios. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse texto. Cristo é aquele que veio e realmente esmagou a cabeça da serpente. Para nós, irmãos, a morte não é definitiva. É por isso que muitos cristãos têm morrido com integridade ao longo dos séculos. Se você olhar o livro dos mártires, você verá muitos cristãos morrendo com coragem, porque eles saberiam que fechariam os olhos nesse mundo quebrado e abririam os seus olhos no reino eterno para ver face a face o seu Salvador, o qual estaria com eles para todo sempre. Eles sabiam disso. Mas uma coisa, irmãos, fica bastante clara, que mesmo depois da morte de Cristo, essa guerra ainda continua. Mesmo Cristo tendo vencido, e o diabo sabe que já foi derrotado, o Senhor Jesus alertou que o mundo os odiaria. O Senhor disse: o mundo odiará vocês. Obviamente, irmãos, esse ódio toma roupagens bastante diferentes, distintas. Às vezes tem sutileza, é embelezada por alguma coisa, por algum discurso reivindicando o direito de ser diferente. Mas eles odeiam a Cristo e odeiam aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. E às vezes as duas sementes, as duas descendências coexistem dentro de uma igreja. É por isso que há perseguição mesmo dentro da igreja. Notamos, meus irmãos, que Deus teve misericórdia de Caim, mesmo depois que ele foi amaldiçoado, e que fica bastante claro que ele é então alguém do time de lá. Do mesmo modo hoje, nós não somos autorizados a sair matando ímpios. Pelo contrário, a gente é chamado para convidá-los ao arrependimento, que é exatamente o que Deus fez aqui. A gente não tem que fazer amizade com o ímpio no sentido de sociedade, irmãos. Mas a gente precisa pregar o evangelho para eles, para ver, quem sabe, se eles mudam de time. Essa é a nossa relação. Porque o povo ímpio odeia a Cristo e os seus seguidores. Não se assuste, mas mesmo aqueles que fazem parte da sua família de sangue. Irmãos, não há espaço para neutralidade. A Escritura diz que só há duas descendências, uma da mulher e uma da serpente. Que lado que você está? Nós não podemos nos reconciliar com o mundo. Muitos cristãos abandonam a fé por causa da esposa ímpia, por causa dos filhos ímpios, por causa dos pais ímpios. Mas há cristãos ao redor do mundo professando e seguindo a Cristo, mesmo que isso custe tudo aquilo que esse mundo quebrado pode dar, porque a expectativa deles está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os olhos deles estão fixos naquele que foi aceito por Deus e naquele que morreu para salvar seus irmãos. A diferença entre nós e Caim, meus irmãos, não é que nós não somos assassinos. Nós somos também. Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Isso nos faz assassinos. Ele morreu por causa dos nossos pecados. A diferença é que a gente deposita a confiança em lugares opostos. Você não é salvo pelas suas obras, pela sua adoração perfeita, como foi a de Abel aqui. Mas em quem você deposita a sua confiança? Você deve depositar a sua confiança só no descendente da mulher, aquele que pisou a cabeça da serpente. Porque senão você não vai perseverar nessa guerra. Essa guerra, irmãos, cheia de dor e de tristeza. Essa guerra é árdua. Você pode não perceber, mas você está nela o tempo todo. E você é afetado e atacado pelo diabo, pelo pecado e pelo mundo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Muitos de nós ficam alarmados com as guerras que há por aí, esperando, nossa, uma hora vai ter uma bomba atômica e vai chegar no Brasil e aí vai acabar a minha vida. Sério que é isso que é a sua preocupação? A gente está numa guerra muito pior, irmãos. Se você morrer, que livramento você vai ter? Gosto de quando o Dr. Aldo, que é aquele que pregou no aniversário da nossa igreja, disse que uma pessoa chegou para ele e disse assim: nossa, presbítero,
tive um livramento. Eu quase sofri um acidente. Ah, você teve um livramento. Você ia morrer e encontrar o Salvador. Esse foi o livramento que você teve? Perceba, irmãos, como a nossa mentalidade ela é bem frágil. Que livramento é encontrar a morte? Que beleza, se eu morrer, eu vou ver o meu Senhor, vou estar com Ele. Os cristãos do passado sabiam que estava na guerra, por isso eles encaravam a morte de frente. E a gente vive temendo as guerras que estão por aí, e esquece de lutar a guerra que a gente está envolvido, que é uma guerra muito mais difícil, que é uma guerra que começa dentro de você e está fora de você também. Porque você é tentado pelo diabo, pelo mundo, e ainda tem o seu pecado, que é um animal feroz tentando te devorar. E você está brincando do quê? De ser cristão? Irmãos, o cristianismo é a consciência de que nós estamos em uma guerra até que Cristo volte. De que lado da guerra você está? Você não pode estar sentado como o povo de Israel temeu Golias, esperando que o Redentor viesse. O Redentor já veio. Ele já veio. Agora a gente avança e continua guerreando. E se a gente morrer, pastor? A gente vai encontrar o Redentor do outro lado. E Ele está aguardando pacientemente até que alguns mais se arrependam, para que chegue a hora que Ele venha e todo o joelho se dobre, porque aí Ele não será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele será o leão da tribo de Judá, assentado no trono, diante do qual todas as nações, gente de toda a tribo, língua e nação, se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmãos, eu quero estar do lado dele. E para isso, eu não preciso fazer nada diferente. Eu só preciso botar a minha confiança nele, confiar nele, porque é Ele que foi aceito por Deus e por causa dele eu sou aceito. É Ele que morreu pelos meus pecados e por causa dele os meus pecados são perdoados. Que você faça o mesmo. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos aqui nessa noite reconhecendo que estamos em uma guerra que nós não temos forças para lutar, Senhor, mas o Teu Espírito que habita em nós, Ele há de lutar por nós. Cristo Jesus, o nosso grande guerreiro, o nosso profeta, sacerdote e rei, que se assentou no trono para todo sempre, rege a Tua igreja e tem dado vitória a ela, Senhor, mesmo quando o mundo julga ser uma derrota. Em muitos lugares do mundo, Senhor, cristãos são assassinados. Os Abéis ainda estão sendo assassinados, Senhor, mas esses Abéis são Abéis aceitos por causa do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eles estão sendo assassinados, martirizados porque seguem a Cristo, Senhor. Mas ainda assim o Evangelho não para de crescer. Nos países mais fechados, o Evangelho avança, Senhor, porque o Senhor reina e o Senhor é vitorioso. A cabeça da serpente já foi amassada e o diabo espera o dia que ele será condenado definitivamente. Por ora ele odeia e estimula o mundo a odiar o Teu povo, Senhor, mas o Senhor é Deus amoroso que cuida dos Teus. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos consciência dessa guerra e andarmos em comunhão com Ti mesmo e uns com os outros. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.